Militares inativos. Por que o seu contra-cheque de janeiro de 2020 ficou igual? Por que você não foi contemplado com o que você imaginava neste mês? Isso você vai entender aqui nesse vídeo. A folha de pagamento do mês de janeiro de 2020 foi marcada pela implementação do adicional de compensação por disponibilidade militar. E agora, alguns militares não foram contemplados com esse adicional. E hoje você vai entender aqui exatamente o porquê. Mas antes eu quero saber, você está gostando desse vídeo? Está gostando dos conteúdos que nós estamos trazendo aqui no canal? Quer que o YouTube continue levando esse conteúdo para você e para mais pessoas? Então faça exatamente o que eu estou pedindo agora. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. O seu comentário pode virar um Augusto Leitão Responde. Nós vamos colocar na tela aqui o artigo que é responsável pela manutenção do adicional de tempo de serviço em vez do adicional de compensação por disponibilidade. E depois nós vamos ver ou um contra-cheque ou uma tabela. Vamos lá? Bom, quando fizemos o vídeo sobre as pensionistas que não receberam o adicional de compensação por disponibilidade militar, trouxemos a situação dos oficiais. Vou deixar aqui o link para o vídeo das pensionistas. Para que não fiquem muito parecidos os vídeos, vamos trazer agora exemplos de militares graduados. Podemos começar? Sabemos que a previsão das Forças Armadas para o mês de janeiro é de implementar o adicional de compensação por disponibilidade militar para os militares ativos, inativos e também para as suas pensionistas, desde que isso lhes seja o mais vantajoso, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 13.954 de 2019. Mas por que tantos militares deixaram de ser contemplados? Por que tantos militares inativos acreditaram que seriam beneficiados pelo adicional de compensação por disponibilidade militar e não foram? Para que possamos ver isso com mais clareza, vamos ver algumas simulações que certamente abarcam muitos casos de militares inativos que não foram contemplados com o adicional de compensação por disponibilidade militar. Exemplo 1. Trata-se de um militar que era primeiro sargento e que percebia 28% de adicional por tempo de serviço, ou seja, que contava com esse tempo antes da medida provisória de 2001. Esse militar foi para a reserva percebendo o provento de primeiro sargento em razão de ter atingido idade limite na permanência do serviço ativo. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar para o primeiro sargento é de 20%, ou seja, é inferior aos 28% de adicional de tempo de serviço que ele já recebia. Logo, nesse caso, não haverá nenhuma alteração, já que não é vantajoso para o militar essa troca. Quanto à contribuição para a pensão militar, vemos que ainda não foi implementada, já que a União Federal somente poderá reajustá-la a partir de 17 de março de 2020, passados os 90 dias da publicação da Lei 13.954, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal previsto na Constituição Federal. Apenas por curiosidade, quando tratamos da Instrução Normativa número 5 sobre bombeiros e policiais militares, vimos que lá há a previsão de aguardar-se a noventena e depois cobrar a contribuição a partir de março, pró rata. Além disso, também não houve qualquer alteração do adicional de habilitação, já que o reajuste da tabela do anexo 3 da Lei 13.954 inicia a partir de 1º de julho de 2020, que será pago em 1º de agosto de 2020. Assim, para esse militar, não houve qualquer alteração nos seus proventos, uma vez que o adicional de habilitação foi mantido, o adicional por tempo de serviço era maior que o adicional previsto de disponibilidade, previsto na Lei 13.954, e por isso ele também foi mantido, e até o momento não houve nenhuma majoração das contribuições. Vamos passar agora para o exemplo 2? Exemplo 2. Agora vamos para o exemplo um pouco diferente. Nesse exemplo, temos um caso de um militar que era primeiro sargento e foi reformado na ativa em razão de saúde, na forma do artigo 110 do Estatuto dos Militares, e com isso foi para casa, tendo sido promovido ao grau hierárquico imediato, posto de segundo-tenente. Como se trata de um militar que percebia 26% de adicional por tempo de serviço, ou seja, que contava com esse tempo de serviço antes de ter sido reformado por doença, vamos ver agora o que aconteceu. Esse militar na ativa era primeiro sargento e não segundo-tenente. Ele foi reformado por doença e por isso galgou o oficialato, galgou o grau imediato. Bom, o percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar para o primeiro sargento
é de 20%. O percentual para o segundo tenente é de 5%. Então, o que vocês acham que ele vai receber no mês de janeiro? 26%, 20% ou 5%? Qual deles é o mais vantajoso? E qual será o nome do adicional? Tempo de serviço ou disponibilidade? O artigo 8º nos diz que deve ser pago sempre o maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo. Artigo 8º, parágrafo 3º. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo, independentemente da mudança de graus hierárquicos, postos ou graduações. Além disso, o artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 1º, nos diz que não será considerado posto de segundo tenente porque ele foi obtido em decorrência de reforma. Vamos ver? Artigo 8º, parágrafo 4º. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo ou o posto da graduação atual e não serão considerados. Inciso 1º. Postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. E por fim vamos ver aqui o artigo 8º, parágrafo 1º, que nos diz exatamente que deve ser assegurado ao militar a percepção do adicional mais vantajoso. Artigo 8º, parágrafo 1º. É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço de que trata o inciso 4º, caput, parágrafo 3º da medida provisória 2215 de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos, o recebimento do mais vantajoso. Logo, 26% de adicional por tempo de serviço é mais vantajoso do que 20% previsto pelo adicional de compensação por disponibilidade militar para primeiro sargento. O percentual correspondente ao posto de segundo tenente é duplamente descartado, primeiro por ser um valor mais baixo e segundo pelo posto ter sido galgado em razão de reforma. Vamos ver mais um exemplo? Exemplo 3. Um militar que foi para a reserva antes de 2001, quando havia a possibilidade de perceber um posto ou graduação acima, desde que tivesse mais de 30 anos de serviço, nos termos da redação original do artigo 50, inciso 2, do Estatuto dos Militares. Vamos ver a redação original do artigo 50, inciso 2? São direitos dos militares a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar com mais de 30 anos de serviço. Nesse caso, o militar foi para a reserva com um pouco mais de 30 anos de serviço, como primeiro sargento, e por força do artigo 50, inciso 2 do Estatuto, passou a receber como suboficial. Por que, nesse caso, ele não trocou o adicional por tempo de serviço de 30% pelo adicional de compensação por disponibilidade militar do suboficial de 32%, que era o previsto na Lei 13.954? Por força do artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 2, que nos diz que não é considerada a remuneração percebida em função de transferência para a reserva. Logo, a graduação de suboficial, nesse caso, não será considerada. Vamos ver o artigo 8º? Não serão considerados percepção de soldo ou remuneração correspondente a grau hierárquico superior ao alcançado na ativa, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. Então, o adicional de compensação por disponibilidade militar previsto para este militar é o de primeiro sargento, que corresponde a 20%, e não o de 32%, que seria o correspondente à graduação de suboficial. Assim, permanecerá o adicional por tempo de serviço de 30%, por ser mais vantajoso a este militar, nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 13.954 de 2019. Assim, para esse militar não houve qualquer alteração dos seus proventos, uma vez que o adicional de habilitação foi mantido, o adicional por tempo de serviço era mais alto que o percentual de adicional de compensação por disponibilidade militar previsto na Lei 13.954 de 2019, por isso também foi mantido, e até o momento não houve a majoração das contribuições. Procuramos aqui reunir os casos mais comuns de maior incidência que excluíram alguns militares da percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar. Esse foi o vídeo de hoje. Você está gostando desse conteúdo? Está gostando dos vídeos que nós estamos trazendo aqui no canal? Querem que o YouTube continue levando esse conteúdo para vocês e para muitas outras pessoas? Então faça exatamente o que eu vou lhe pedir. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário pode virar um Augusto Leitão Responde. O direito para todos, propague essa ideia.